Fundo do Tesouro Selic, sem risco, apresentou rentabilidade negativa em setembro. Por que isso aconteceu? E agora, o que fazer? Os fundos do Tesouro Selic aplicam em papéis do Tesouro Nacional, tidos como livre de risco de crédito, e aplicam basicamente em instrumentos atrelados à taxa Selic, então tidos como livre de risco de mercado. Então, como é que as cotas desses fundos caíram em setembro? Isso aconteceu em 2002 e agora. Então você vê que não é um movimento comum. Mas eu vou te explicar a matemática por detrás disso, por que isso aconteceu e o que fazer daqui para frente. Os papéis do governo que pagam juros pós-fixados são as LFTs. Vamos tomar de exemplo a LFT vencimento 2025. Ela é bastante líquida e praticamente todos os fundos têm exposição a ela. Não quer dizer que seu fundo tenha só esse papel, mas serve para você entender o mecanismo. Esses papéis, apesar de pagarem juros atrelados à taxa Selic, no mercado secundário eles têm um componente de pré-fixado muito pequeno. Às vezes o papel é negociado com ágio, ou seja, a rentabilidade fica Selic menos alguma coisinha. Às vezes é negociado com deságio, ou vai se render Selic mais alguma coisa, mas sempre muito pequeno. Veja o gráfico da precificação desses papéis no último ano. Veja que de outubro do ano passado até agosto desse ano, esse papel negociava entre 2 e 3,5 pontos acima da Selic. Ou seja, quem comprava estava investindo seu dinheiro a Selic mais 0,02 e às vezes Selic mais 0,035. Um componente muito pequeno, então você nem sente na rentabilidade mensal essas variações. Nessa tabela você vê que de meados de agosto até dia 8 de setembro, a taxa ficou bem estável e o preço só subia. Daí a taxa começou a subir e em muito pouco tempo, praticamente um mês, a taxa do papel subiu para 0,37%. Um aumento de 34 basis points. Mas esse é um papel de 5 anos. Lembra do nosso vídeo de duration? Então, o preço do papel caiu 1,64% de meados de setembro até hoje. Em um mês, o investidor perdeu o equivalente a 10 meses de carrego do CDI. Daí você sente. Quem compra esse papel hoje vai ter um rendimento de Selic mais 0,37% ao ano pelos próximos 5 anos. Para você ter uma ideia, no CDI corrente, isso equivale a 119% do CDI para você correr risco de papel público federal. Essa é a matemática por trás dessa queda de preços. Você sabe que se ficar com papel, vai recuperar esses 1,6% que perdeu nos próximos 5 anos ou até antes, se esse prêmio voltar à normalidade. Mas o mais importante, por que isso aconteceu? Na campanha presidencial do início da década de 90 nos Estados Unidos, Bill Clinton lançou um bordão dizendo "It's the economy, stupid", mostrando que naquela época não adiantava discutir outros assuntos quando o assunto fundamental era a recuperação econômica americana. Esse bordão ficou muito famoso e usado em diversas outras ocasiões para mostrar quando você quer dizer que é o óbvio. Qual que é o problema óbvio? No Brasil, o problema é e sempre foi o fiscal. Os governantes brasileiros foram incapazes de produzir uma máquina pública que gaste menos do que arrecada. Aumenta seus impostos, mas eles nunca são suficientes. Não está aqui em questão aonde se gasta, por que se gasta. Uma dona de casa sabe que não pode gastar mais do que a renda familiar permite. Isso é verdade para as pessoas, é verdade para as empresas, mas por algum motivo os governantes nossos ainda não entenderam que isso também é verdade para os países. Eu sei, as crises acontecem. Às vezes vem uma emergência, toma um empréstimo para fazer frente a uma emergência, você sabe que vai ter que cortar despesa no futuro ou até vender um bem da família para pagar aquela dívida. O mesmo acontece com as empresas, às vezes elas têm que fazer cortes. Às vezes tem que vender pedaços da empresa para pagar dívida, para a dívida ficar financiável. A vida é assim, é cheia de escolhas e ajustes. E governar também deveria ser fazer escolhas e ajustes. Várias pessoas, até muito estudadas, às vezes me falam o governo que pague. Não é assim. O governo somos nós. A diferença é que quando um governo gasta mais do que ele arrecada, ele tem duas alternativas. Ou ele emite moeda para pagar seus compromissos, ou ele emite dívida. Quando ele emite muita moeda, nós já vimos isso no passado, gera inflação, porque o dinheiro perde valor. Quando ele emite dívida, ele sabe que essa despesa vai ser paga no futuro. É como uma geração de hoje mandando a conta para a geração seguinte, é uma baita responsabilidade. E daí quer se criar um novo programa de renda. Eu acho muito bom um programa de renda mínima que dê condições mínimas de subsistência para uma parcela da população que não tem nem o que comer. É como se tivesse uma reunião de condomínio, nossa, que tivesse um idoso com câncer terminal e os outros se reúnem e falam, olha, aquele idoso não vai pagar condomínio até o final dos seus dias. Eu acho muito bom, acho fundamentalmente justo, mas todos que estão na reunião sabem que o resto das pessoas vai pagar a conta, não tem mágica. Então, podem propor o programa que quiserem, eu acho justo e bom, mas é óbvio, tem que saber onde vai ser a fonte de recursos, senão fica surreal. Outra coisa, e a mais importante, como vai ser esse programa? Eu entendo que ele vai gerar condições mínimas de subsistência para uma parcela da população que não tem condição,
mas como é que ele vai impulsionar as pessoas a querer sair do programa? Um bom programa de renda deveria ser medido por quantas pessoas saem dele e não querer colocar todo mundo. Volta para o exemplo do condomínio, não dá para isentar todo mundo da contribuição mensal. Eu sei que é óbvio, mas parece que os nossos governantes ainda não entenderam. E daí, quer se financiar esse novo programa de renda, essa nova despesa, não com aumento de receita ou com o corte de uma outra despesa, fazendo escolhas. Quer se financiar essa despesa não pagando uma classe de dívida, um precatório. Então eu financio um programa perene de despesas, cortando uma parte da dívida, não pagando uma dívida, fazendo um calote? Não faz sentido. Daí no dia seguinte eu vou no mercado, rolar a minha dívida e quero que as pessoas comprem normalmente os meus papéis, vida que segue, e o mercado não compra. E daí a culpa é do mercado. O mercado não é uma entidade, um ser sem coração sentado do outro lado do balcão. O mercado somos todos nós, são todos os investidores e todas as empresas tomadoras de recursos. E esses agentes tentam agir de uma maneira racional. Então você fala que não vai pagar uma classe das suas dívidas para pagar uma despesa nova que você quer criar. Até no dia seguinte você vem ao mercado e pede dinheiro emprestado para mim. Desculpa, seu risco aumentou, seu risco de crédito aumentou, eu quero prêmio, eu quero mais juros. Mesmo nos papéis pós-fixados, eu quero prêmio. Tão simples quanto isso. É o fiscal, caramba. Eu ouço essa conversa há mais de 30 anos, desde quando estava na faculdade, mas parece que essa mentalidade não muda. Achar que o remédio é sempre gastar mais e que ninguém vai pagar essa conta é ridículo. Nós já fizemos isso várias vezes e nunca deu certo. Por que agora vai dar? O que acontece com uma pessoa ou uma empresa que gasta sempre muito mais do que ganha? Elas quebram, elas ficam pobres. Olha o nosso câmbio. No começo do ano estava 4, agora está 5,60. Nós ficamos pobres nessa pandemia, pobres em relação ao resto do mundo. E não é só depois da pandemia. O FMI publicou um relatório no ano passado mostrando que a participação do Brasil no PIB global atingia seu mínimo em 38 anos. Mas, bicudo, tem muitos países gastando muito para combater os efeitos da pandemia. Os Estados Unidos fazem pacotes fiscais de trilhão, mas eles são ricos, nós não. Este gráfico mostra quantos países emergentes, como nós, gastaram em percentual do PIB para combater os efeitos da pandemia e o tamanho da sua dívida. O Brasil é um dos países emergentes que mais gastou em relação ao PIB, mas a nossa dívida também é uma das mais elevadas. Nós gastamos o que o Chile gastou, mas a dívida deles é 25% do PIB e a nossa está na casa dos 90%. O Chile gastou como nós, mas o Chile tem capacidade de se endividar, porque tem uma dívida baixa. Mais uma lição dessa pandemia: todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, sejam as pessoas, sejam as empresas e os países. Quando tudo vai bem, a arrecadação vai bem, devia pegar esse excesso de arrecadação para pagar a dívida. Para quê? Para ter musculatura, para poder gastar mais quando for necessário. A exemplo do Chile. O que incomoda é não discutir questões realmente importantes, como qualificar nossa mão de obra para competir num mercado cheio de inovação, como facilitar o ambiente de negócios, como realmente destravar para que a gente possa exercer a nossa potencialidade como nação. Estamos perdendo o bonde. Então é claro que a chamada desse vídeo não foi para você, foi para os nossos governantes. It's the economy stupid lá na eleição. E aqui é o fiscal, caramba. Bom, depois desse desabafo, o que você tem que fazer com seus investimentos? Ficou claro com essa crise dos papéis pós-fixados que tudo tem risco. Às vezes mais, às vezes menos. E se tem alguma vantagem, é que você vai ter que aprender a fazer conta. Esse gráfico mostra as curvas de juro pré-fixada hoje, há um mês atrás, há 3 meses e 1 ano atrás. Veja que a curva longa já está bem acima de 1 ano atrás, quando a Selic era 4,5%. E o movimento se acentuou mesmo nos últimos 30 dias. Se você está reclamando que perdeu dinheiro em papéis pós-fixados, imagina se tivessem pré-fixado, teria perdido muito mais. Nos papéis indexados à inflação aconteceu a mesma coisa, mas em magnitude menor. O prêmio de risco abriu, mas bem menos porque esses papéis, como temos falado exaustivamente, eles têm o seguro da inflação embutido. Agora faça suas contas, como sempre falamos, você comanda suas finanças. Imagine que você tenha R$1.000 para investir e está em dúvida entre uma LFT, vencimento março 2026, uma LTN pré-fixada, vencimento janeiro 2026, ou uma NTNB, aquela indexada à inflação, vencimento agosto 2026. Eu sei que os vencimentos não batem certinho uma alternativa com a outra, mas serve para o seu raciocínio. A LFT está pagando Selic mais 0,40% ao ano. A LTN, 7,46% ao ano pré-fixado. E a NTNB, pagando a inflação, medida pelo IPCA, mais 2,92% ao ano. Veja que essas taxas podem variar entre hoje e o dia que você assistir esse vídeo, mas o raciocínio continua valendo. Então você traça cenários. Imagina que o Banco Central não suba os juros da Selic por 1 ano.
porque a inflação está comportada, porque o desemprego está elevado, o que seja. Então, se ele ficar um ano sem subir juros e subir os juros daqui a um ano para aproximadamente 8,70 e ficar isso por 4 anos, vai empatar com o que você vai estar recebendo no LTN daqui a 5 anos. Parece muito prêmio, e é mesmo, mas tem risco. Quem falou que não tinha mais juro alto no Brasil? Esse é um cenário, mas existem diversos outros, até porque o Banco Central se reúne a cada 45 dias e a economia é muito dinâmica, mas a conta é essa. Então vamos comparar agora a LTN com a NTNB. Você investe pré-fixado a 7,46 ao ano, ou na NTNB a inflação mais 2,92. Tem um número de inflação que empata os dois investimentos, e nesse caso é 4,41% ao ano. A gente chama de inflação implícita. Então, se você acha que a inflação nesse período vai ser maior que 4,41, você vai ganhar mais dinheiro se aplicar nos papéis de inflação. Se você acha que a inflação nesse período vai ser menor que 4,41 ao ano, você vai ganhar mais dinheiro ficando no pré-fixado. Essa é a conta. E por fim, você tem que ver os seus cenários de política macroeconômica. Vamos falar do cenário céu de brigadeiro. O governo retoma as reformas, não estoura o teto, o crescimento volta, a inflação fica comportada. Com tudo isso, os prêmios de risco deveriam se reduzir, então as curvas deveriam fechar. Você deveria ganhar dinheiro na LFT, na marcação ao mercado, deveria ganhar dinheiro na marcação ao mercado dos papéis de inflação e mais na marcação ao mercado dos papéis pré-fixados, de um lado. Do lado oposto, um cenário de aumento de crise. Não avança as reformas, o Brasil não cresce, lá fora também não vai bem, veio uma segunda onda de pandemia. Daí os prêmios de crédito poderiam abrir mais, então você perderia um pouco mais na marcação ao mercado LFT, na marcação ao mercado dos papéis de juros reais e na marcação ao mercado dos papéis pré-fixados. Mas pode ser que nesse cenário de crise, os papéis com seguro de inflação embutido, as NTNBs, esse prêmio, esse seguro de inflação possa ter valor. O Brasil tem se mostrado historicamente um péssimo aluno, aquele que faz a lição de casa sempre na última hora, fica de operação, mas passa de ano. Nesse sentido, as reformas devem voltar. De outro lado, as incertezas são muito grandes, não só no Brasil, como no resto do mundo. Achamos que está numa hora de você olhar não só em pensar em ganhar dinheiro, mas proteger o seu poder de compra. Temos falado exaustivamente em nossos vídeos que os papéis indexados à inflação são um instrumento muito importante de você ter na sua carteira. Se a situação melhora, vocês ganham, porque a curva fecha, e se a situação piora, você tem um seguro de inflação. Então, num curto prazo, você perde na marcação ao mercado da curva, mas você tem um poder de recuperação no longo prazo e você tem a garantia do seu poder de compra. Se você entende que as curvas abriram demais e que você quer investir em longo prazo em papéis com inflação, pelo tudo que a gente falou, considere também as debêntures incentivadas, que elas pagam, além da inflação, que é o seguro que você quer, os juros do governo, o spread de crédito das empresas que são de primeira linha e todo esse combo isento de imposto de renda para a pessoa física, que chamamos dos 4 propulsores. Além disso, você vai estar financiando empresas e projetos que geraram emprego, que geram renda, que geram crescimento econômico, ao invés de ficar financiando aí um governo perdulário que não sabe gerir seus recursos. Ou melhor, não sabe gerir o nosso dinheiro. Hashtag fica a dica. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você recebe nossos vídeos em primeira mão. Se tiver dúvida ou sugestão, ligue pra gente. Um abraço.